Olá, meu nome é Alexandre e estou fazendo esse vídeo para defender a liberdade de expressão irrestrita e porque sem ela não existe democracia, tá bom? Ok, então é o seguinte, então vamos começar definindo aqui quem sou eu. Meu nome é Alexandre, eu sou analista de sistemas, tá? Eu sou formado em ciências da computação. Então, estudei muito a questão dos sistemas de informação. E então, para a gente definir o que é democracia, na minha visão, a gente precisa começar analisando a Constituição. Então, o que acontece? O Brasil, ele tem um documento chamado Constituição, que é enorme, tá? Ele é 20 vezes maior que a Constituição americana. E, ao ser 20 vezes maior que a Constituição Americana, ali a gente tem milhares de regras, tá? Todas elas ali colocadas, talvez ali na sequência, em relação à questão, podem ter considerado a questão da importância. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é possível, altamente provável, na minha concepção, que embora a pessoa que tenha escrito tenha considerado tudo o que seja importante na visão dele, né? Ele não tenha conseguido hierarquizar a importância de todas as regras em todas as situações possíveis para todos os indivíduos em um único livro, tá bom? Então, por que que... Então, assim, imaginando ali que a gente tem 1000 garantias constitucionais, tá? Na minha concepção, as garantias constitucionais que são mais importantes são aquelas que garantem que as outras garantias irão funcionar. E tem uma em especial que ela tem justamente essa característica, que é a liberdade de expressão, tá? E então tá garantido, eu já expliquei por que eu acho que a liberdade de expressão é importante, mas por que a liberdade de expressão ela é tão importante que ela deve ser absoluta? Porque isso daí não está escrito em Constituição nenhuma, isso aí é o meu conceito de democracia, tá? E que eu julgo justo, e eu acho que muitas pessoas, acredito que a maioria vai concordar. Nós, indivíduos, na verdade não nós, mas os nossos antepassados, quando eles concordaram com a criação de uma república ou de uma democracia, eles abriram mão de algumas liberdades de forma absoluta, tá bom? Liberdades que ditam vida ou morte, tá? Que ditam, que ditam vida ou morte, que ditam liberdade ou prisão. Então, se a gente deu, abriu mão de liberdades absolutas, como é que a gente vai garantir que as pessoas para as quais a gente cedeu essa liberdade vai fazer as coisas de forma que as regras, especialmente numa constituição complexa como a nossa, serão respeitadas. Então, a regra de garantia, na minha concepção,
deveria ser que a liberdade de expressão deveria ser absoluta também. Em especial quando se fala de questões relativas ao Estado. Tá bom? Porque a gente abriu mão de forma absoluta. Então precisa ter ferramentas absolutas de correção de rumo. Certo? Então, eu fiz aqui o meu ponto de por que eu acho que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Então, e aí tem gente que vai falar assim, mas a Constituição deveria ser regras de convivência, então opiniões que destoam de uma convivência pacífica deveriam ser eliminadas, que é o que a gente tem visto, por exemplo, o STF fazendo isso, especialmente em nome de alguma coisa chamada alguma coisa democrática ou alguma coisa científica, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Cara, o que a gente tem, isso na verdade foi a justificativa deles, mas eu gostaria de citar dois casos em que essa limitação da liberdade de expressão tem sido utilizada para basicamente acabar com críticas, tá? Um caso é o caso das urnas eletrônicas, porque eu, como analista de sistemas, já garanto para vocês, não existe sistema envolvendo segredos que seja perfeito. Não existe sistema que garanta segredo de forma perfeita. Então, se não existe sistema que é perfeito, é melhor que haja, continue havendo os controles de praxe, e aí envolvendo a liberdade de expressão. Porque, por mais que não seja perfeito, existe a forma correta de se fazer as coisas. Sem liberdade de expressão, você vai permitir que as coisas sejam feitas de forma incorreta, tá? Talvez a crítica da impressão do voto nem seja válida, mas se ao tolher a liberdade de expressão em relação à crítica do voto impresso, você não como é que você garante que outras críticas não estão sendo tolhidas ao mesmo tempo? Porque afinal, toda crítica ao STF, ao TSE no caso, está sendo considerada injusta, né? Não tem filtro. E também isso é uma questão de ímpeto também, porque quando você tira o ímpeto das críticas, eventualmente críticas válidas também vão ser limitadas. Eles vão deixar de acontecer. Então, a gente estava lidando aqui com questões muito importantes e que não devem ser limitadas, tá? Especialmente em críticas. E o segundo ponto para mim aqui é a questão das fake news, tá? Por mais que a gente possa até acreditar na boa fé do STF, se ele não está jogando de acordo com as regras constitucionais, deveria acontecer a mesma coisa que acontece com um jogador que não joga de acordo com as regras do futebol, né? E aí tem diversas sanções que poderiam acontecer. E aqui, assim, eles estão. O STF está usando o próprio julgamento como julgamento e validando a própria validação. É como se o juiz do jogo de futebol fizesse um gol e falasse que aquele gol é válido porque ele acabou de criar a regra. Até que ponto isso nós, indivíduos, deveríamos considerar isso válido? Não é passível de crítica? Deveria ser passível de crítica. Mas, pelas regras atuais que o STF acabou de criar, nós estamos sendo antidemocráticos. Porque, inclusive, as críticas ao STF estão sendo considerado antidemocrática. E, na verdade, a liberdade de expressão não pode
ser considerada um elemento antidemocrático. Ela é a expressão última do indivíduo, do cidadão e da democracia, né? Embora é como uma fábrica, deveria ser assim, deveria ser como uma fábrica. Entram opiniões, saem regras e que, se aplicadas a todos, o negócio funciona. Mas não é exatamente assim que a gente tá vendo. Não é um sistema. Não temos um sistema formado aqui. Então, é muito complicado isso. E a gente está vendo basicamente o STF criando regras e sistemas para quê? Para punir pessoas que os criticam. Punir pessoas que os criticam através de prisões. Punir pessoas que os criticam através de retirada de remuneração, que eventualmente é o sustento dessas pessoas, né? Tem pessoas que vivem da comunicação, né? Independente de serem profissões reguladas ou não. Eu acho que a regulação de uma profissão não deveria ser um limitante. Afinal de contas, deveríamos estar morando num país livre, né? Então, sem liberdade de expressão absoluta, o que a gente pode estar vendo agora é que o nosso país está se tornando um país altamente ditatorial. Por quê? Porque a Constituição, ao ser 20 vezes maior que a Constituição americana, obviamente ela é controladora. Ela quer controlar as coisas. Né? E ao ser o que é o controle em excesso? O controle em excesso, inevitavelmente, desemboca em ditaduras, né? Em ditaduras, em sistemas totalitários, tá? Então, eu acho que eu acho que se a gente continuar nesse rumo, o Brasil vai se tornar uma ditadura, como são as ditaduras na Venezuela, na Coreia do Norte, até na Coreia do Norte. Eu acompanho aí diversos youtubers, Cuba, eu acompanho diversos youtubers e acredito que realmente a gente está caminhando para esse lado, tá? Porque é o que a gente está vendo, essas ações do STF se utilizando de uma Constituição controladora para acabar com a única liberdade que pode os frear, para mim não tem coisa mais totalitária. Tá? Então, eu reforço aqui que todo brasileiro que preza por um mínimo de liberdade, tá? Por um mínimo de funcionamento das instituições, tá? Especialmente com regras tão complexas, que se manifestem no dia 7 de setembro para que continuamos tendo um futuro brilhante. Aí você vai falar, mas o Brasil, dos últimos 2 anos, teve uma performance pífia na economia. Cara, o que acontece é que a gente sabe muito bem que tem coisas que escaparam ao controle de todos nos últimos 2 anos, né? Existem culpados? Pode até existir. Pode até existir. Mas as pessoas devem compreender que existe limite no que todas as instituições podem fazer. Inclusive, a minha proposta aqui é de que nós tenhamos um sistema que permita realmente limitar o STF através do quê?
da exibição de opiniões, né? Agora, se o STF teme tanto opiniões, quer dizer que, eventualmente, eles sabem que não estão fazendo alguma coisa certa, né? Porque quem não deve, não deveria temer a opinião pública, tá bom? Então, acho que é isso. Fica esse recado, fica esse apelo e espero que tenha trazido aqui elementos para vocês pensarem um pouco mais sobre o que tem acontecido no nosso país, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até um dia.